Depois dos 50, eu não abri mão de uma casa limpa e organizada. O que eu abri mão foi do excesso de trabalho que eu tinha para mantê-la organizada. Nesse vídeo eu vou te contar 10 mudanças que eu fiz aqui na minha casa, na minha rotina, para tirar o excesso de vez de dentro da minha casa e conseguir ter aí uma vida muito mais leve. Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, dá o seu like, porque aqui neste canal a gente fala de vida prática. E a primeira delas, e eu acho que foi uma das mais difíceis para que eu conseguisse. Ai, vou tirar isso aqui, gente do céu, isso aqui tá apertando. Meu marido me deu isso aqui, ai, para parar com as dores. Mas isso aqui tá começando a me incomodar. Vamos tirar, tá? Peraí. Bom, e é isso. A mais difícil e a que eu tive mais dificuldade em abrir mão foi uma que eu tenho certeza que muitas mulheres vão se identificar, que é passar roupas. Eu deixei de passar todas as peças de roupas? Não. Mas eu falo para você que 90% sim. Eu não passo mais 90% das roupas que eu passava antigamente. Gente, quando eu falo passar, eu passava tudo. Eu passava toalha, eu passava lençol, eu passava calcinha, eu passava cueca, eu passava todas as roupas. Eu passava até tapete, panos de limpeza, tudo. Eu passava tudo. Eu achava que tudo ficava mais bonito. Na verdade, não é nem mais bonito, ficava melhor. Assim, o resultado com tudo passadinho. Sim. Então, hoje o que eu faço? Eu lavo a roupa, eu não deixo mais secar assim naquele sol, não estendo em varais, né, de fora, nada. Eu tenho aqueles de chão, eu estendo a roupa ali, eu bato bem a roupa, eu estendo a roupa. Eu recolho o que já dá para eu ir dobrando, eu já vou dobrando e guardando. Então, assim, calça jeans, camisa social, essas coisas assim, eu vou separando e, sei lá, a cada 15, 30 dias eu junto tudo e passo ou eu pago uma pessoa para fazer isso para mim. É o que eu consegui fazer dentro aqui da minha casa, da minha vivência, daquilo que dá para mim. Dá para eu ficar 30 dias sem passar roupa? Tranquilo, tá? Porque assim, o que eu vou passar? Algumas peças que, tipo, bermuda de sarja do meu marido, que não tem como ele sair ali com o negócio tudo amassado. Eu separo e uma vez por mês eu passo. Camisa social, quando não vai para a lavanderia, direto para a lavanderia, daí de lá da lavanderia já vem lavado e passado, que eu vou lavar em casa, sim, eu separo e aí uma vez por mês eu passo esse tipo de roupa. Se não, se eu precisar assim, de uma peça antes disso, eu vou lá e passo. Mas normalmente é assim que funciona para mim. É claro, eu não tenho mais aquela demanda de quando eu tinha as crianças pequenas, né, que a casa era mais, o fluxo era maior, eu precisava passar muito mais roupas, porque tinha as roupas deles e eles, quando criança, eu não gostava que eles usassem roupas que não estivessem passadas, mas isso é eu. Se fosse hoje, eu dobraria a maioria daquelas roupas e passaria só as que realmente fossem necessárias. Agora, se eu tivesse um bebê, o que eu faria? Eu passaria tudo. Não tem como você ter um bebê e colocar roupa que foi pro varal, que passou um bichinho, não sei. Então aí eu ficaria preocupada e eu passaria. Então é que eu falo, cada época da nossa vida, a gente tem uma vivência diferente, a gente tem uma necessidade diferente. E hoje, eu falo de hoje, eu nunca imaginei na minha vida que um dia eu deixaria de passar roupas. Eu passo o uniforme do meu marido? Não, são camisetas que dá perfeitamente
para ele ir trabalhar a semana toda sem passar. Não precisa, porque elas são de um tecido, acho que é malha fria que fala, que você lavou, você bateu bem, rapaz, a bichinha tá perfeita, tá? Então não tem aquela necessidade. É claro, se ele trabalhasse com um uniforme que fosse social, que precisasse passar, é claro, eu não ia deixar ele sair sem passar. Ainda não consigo. Não estou tão evoluída assim. Mas hoje, para mim, funciona perfeitamente bem. Calça jeans, eu continuo passando, tá? Bermuda jeans também, essas roupas assim. É claro, eu sei que tem muitas mulheres hoje que já não passam mais calças jeans, não passam bermudas, essas coisas todas. Eu ainda não consigo, gente. Eu ainda acho feio um homem ou uma mulher, assim, né? Eu ainda acho, mas quem sabe daqui a um tempo eu também não mude esse meu jeito. Pode ser que mude, porque eu não acreditava que eu ia conseguir não passar todas as peças de roupa, por exemplo. Essa blusinha aqui, ó. Ela é uma blusinha de algodão. Eu passei? Não, não passei. Eu recolhi, eu bati ela, coloquei no cabide. Então, o que dá para eu fazer esse tipo de coisa, eu faço. Agora, aquilo que eu vejo que não dá, eu continuo passando, tá bom? Mas eu acho que baixou assim para 90%, porque lençóis eu não passo de jeito nenhum, fronha, toalhas de banho, e até descobri que toalha de banho nem é bom a gente passar mesmo. Então, não passo, tá? São coisas assim, meia, calcinhas, nada disso eu passo. Eu deixava o ferro esfriar bem e passava todas as calcinhas, fundo das calcinhas, porque a minha mãe falava que passava bicho e era perigoso, não sei o que, não sei o que, sei lá. Pode ser que sim, pode ser que não, mas eu quero dizer que eu não faço mais e a minha vida melhorou 200%, que eu não tenho mais essa paranoia de ter que passar toda a roupa. Eu ficava, vamos supor, um domingo inteirinho passando roupa, era o dia todo, ou um sábado todinho, ou às vezes a noite toda, todo mundo ia dormir e eu ficava lá até 1 hora, 2 horas da manhã passando roupa. Isso foi numa época tão distante que eu nem me lembro mais, tá? Essas loucuras aí não me cabem mais. Mas é isso. Vamos para a segunda coisa, que são 10, tá, gente? E eu separei as que realmente eu deixei de fazer, real mesmo, tá? Não é coisa assim, não, para dizer para você, não é real. Não mando mais consertar roupas. Por que eu não mando mais consertar roupas? Eu mandava consertar, eu juntava aquele monte de roupa e mandava tudo para arrumar. Costurar a camisetinha que descosturava embaixo do braço, short, vestido, colocar botão e tantas outras coisas. Por que hoje eu não faço mais isso? Principalmente pelo valor. Ficou totalmente, para mim, eu tô dizendo, tá? Para mim, no lugar onde eu moro, ficou muito fora para mim. Porque, vamos supor, eu preciso costurar. Aí, essa peça aqui, a moça vai me cobrar R$8, R$10, e assim, por aí vai. Eu comecei a ver que não compensava mais. Às vezes, a camiseta já tá nem tão boa mais, aí você paga 8 em um, 10 no outro, não sei quanto. Eu paguei nessa camiseta, eu acho que foi na Renner, sei lá, R$49, R$39, eu não lembro bem. Se eu tiver que pagar R$10, R$12 para costurar, para mim já não compensa. Eu tô falando por mim, tá? É isso. Aí você vai lá, leva. Quando comecei a ver o final, por exemplo, a pessoa me cobrava, pagava R$200, R$300 de conserto. Eu comecei a falar, gente, mas eu tô achando que isso não tá compensando mais para mim, não. Começando a achar que para mim não compensa. Quando eu tinha as crianças, às vezes você acabou de comprar um short, ele vai brincar, vai jogar bola, vai
né, a vida dele lá de criança, ele rasga, ele enrosca num negócio, ele abre as pernas demais e aí acaba que rasga debaixo do ali, né, no meio ali das pernas e não sei o que, né, arranca botão e faz isso, e uniforme também. Quando eu tinha eles pequenos, para mim ainda compensava. Você leva uma roupinha, mas naquela época eu me lembro que eu pagava R$2, R$1, R$5, aí foram aumentando tipo R$10. Mas hoje tá muito caro. É muito caro você trocar um zíper. É muito caro você mandar colocar um botão tipo de calça jeans numa roupa jeans. É muito caro. Então eu falei, quer saber? Eu parei com essa loucura aí, não faço mais. Pro meu modo de ver, tá? Pra minha realidade. Eu não sei aí onde você mora, quanto que você pode pagar por isso, se compensa para você. Se eu tivesse hoje ainda as crianças e se eu tivesse vários filhos, talvez para mim compensasse. Mas como é só eu e meu marido, então levar uma roupa ali para pagar 10, R$20 numa costura, R$40 numa troca de zíper, para mim não compensa mais. Ah, uma barra de calça, hoje aqui, vamos supor, se for de roupa social, é de R$30, R$40. Então, às vezes depende do lugar onde você compra uma roupa social. Aqui, eles te dão a bainha, essas coisas aí, esses ajustes. Mas se depois disso acontece de descosturar, aí você tem que pagar. Aí, por exemplo, aí compensa, porque não tem como, eu não vou trocar uma roupa social toda vez, né, que desfaz. Mas o restante para mim não tá compensando mais arrumar. Roupa é uma coisa que você tem que pensar bem. Eu penso bem quando eu vou comprar uma roupa, se eu vou ter que fazer algum ajuste, se eu vou ter que mandar arrumar alguma coisa, cortar, não sei, porque realmente aqui para mim não compensa mais. Terceiro, não encho mais a minha casa de tapetes. Não encho mais a minha casa de tapete. Não fico colocando aqueles tapetes enormes na sala. Por quê? Porque antes eu enchia a casa de tapetes, aí tinha que tirar um dia só para lavar tapete. Aí eu lavava aquele tapete de sala, eu mesmo lavava. Era uma trabalheira danada, erguer aquele negócio, achar um lugar para aquele tapete secar. São vários dias para ele secar, tem que estar bom o tempo para não ficar fedido. É uma trabalheira danada. Você tem que ficar aspirando aqueles tapetes todos os dias. Para o meu momento de vida, depois de 50 anos, eu fui retirando essa quantidade de tapete, fui diminuindo. Eu tinha tapete para tudo quanto era canto, eu diminuí bastante mesmo. Eu acho que também 90%, eu gosto ainda de tapete em porta da geladeira, tapetinho ali na cozinha, né, que eu acho que ali molha mais. Então, no banheiro ali, na saída do box, bacana. Mas o restante, assim, encher a casa de tapete para tudo quanto é canto, não faz mais sentido para minha vida, para minha realidade. Tapete grande demais na sala também, uma trabalheira danada, também tirei. Eu tenho aqui no estúdio, aqui onde eu gravo, porque por causa do eco, eu coloquei um tapete aqui. E o da sala, ele tá enrolado ali do lado do guarda-roupa. Eu não sei nem o que eu vou fazer com ele, porque ele é enorme, super grosso. Eu ainda não sei, mas por enquanto ele tá lá guardadinho. Eu mandei lavar e guardar. Ah, e se eu preciso lavar o tapete a cada época aí, eu também mando lavar. Para mim é muito melhor do que eu ficar bancando a louca e querendo lavar isso tudo na mão e erguendo sozinha e tendo aquela trabalheira danada. Essa aqui agora foi uma das que faz bastante tempo já que eu estou aplicando na minha vida. E foi muito libertadora, que é a tal da faxina pesada, de você tirar uma sexta-feira ou de você tirar
o seu dia de folga, ou você tirar um domingo, não sei, para baixar a casa inteira e faxinar até não sei que horas da noite, e no final do seu dia de folga, que você podia estar fazendo alguma coisa para você, você só quer tomar um analgésico, deitar e dormir, porque você está podre de cansado. Isso eu fiz durante anos na minha vida. Eu teve uma época que eu fazia plantões, eu trabalhava 24 horas e folgava 24 horas. Nessas 24 horas que eu ficava em casa, meu Deus do céu, era isso, e limpava isso, e fazia isso. Às vezes dava 11 horas, meia-noite, eu estava lavando o quintal, lavando varanda. Então é isso. Hoje eu faço tudo aos poucos, durante a semana. Então eu não tenho essa loucura de tirar um dia para ficar baixando a casa toda para lavar. Então eu vou fazendo aos poucos. Eu tenho aqui já um vídeo falando sobre isso, sobre como eu uso, como eu faço para ficar mais fácil para mim, como eu faço essa dinâmica aqui e funciona bem para mim. Não fervo mais roupas. Eu fervia toalhas, eu fervia pano de prato, eu fervia lençol. Gente, eu fervia roupa, tudo quanto é roupa. Se eu achava que a roupa estava um pouquinho encardida, eu já ia lá achar um jeito de ferver essa roupa. Pano de prato eu deixei há pouco tempo de ferver, porque eu ainda fervia na boca do fogão mesmo ali, eu ainda fervia os panos de prato. Hoje eu não fervo mais. Eu tenho um produto que eu uso, que eu coloco ele, né, ali em cima dos panos de prato. Aí eu fervo a água, jogo em cima ali, fervo 2 leiteiras daquelas elétricas de água, coloco em cima e no outro dia esses panos estão branquíssimos e ó, maravilhosamente bem. Então não fico mais nessa loucura de querer ferver. O restante, roupa jeans que estão um pouco mais sujas, eu deixo de molho de um dia para o outro na máquina. Deixo na máquina, ela vai fazer o trabalho dela, eu no outro dia eu bato de novo e estendo. E para mim dá super certo. Porque as roupas do meu marido do Mercadão Municipal, como lá, tem fritura, muita fritura de pastel, né? E mistura com um pó verde da erva, que tem muita erva lá, né? De tereré, de chimarrão, enfim. Junta essas duas, que são a gordura com o pó, gruda um pouco, mas funciona dessa forma para mim e tá tudo bem. Eu colocava anil, colocava para coarar, colocava para ferver. Olha, não sei nem quanto tempo eu não uso mais o anil. Esses dias eu fui olhar o preço do anil e eu fiquei boba de ver o preço, subiu demais. E não é todo lugar ainda que a gente acha o tal do anil. E eu amava o anil, principalmente para deixar o pano de prato super branquinho. Outra coisa que eu não faço mais e me ajudou muito, e eu vou contar uma outra coisa aqui que nem tá aqui, mas que eu me lembrei agora. Vocês vão testar aí, vocês vão gostar também. Eu não faço mais aquela compra enorme para o mês todo. Bom, por que eu não faço mais? Não faz mais sentido aqui para minha vida ficar fazendo compra enorme no mercado, porque é só eu e meu marido, como eu disse para vocês. Eu tenho que saber o que eu vou comprar, senão eu perco muita coisa. Porque como a gente hoje ele fica o dia todo fora, né? Então assim, ele só chega à noite. Aí a gente normalmente faz alguma coisa mais simples, uma carne na airfryer, uma mandioca, alguma coisa assim. Para que eu vou ficar comprando um monte de arroz, um monte de feijão, um monte de lata de óleo, um monte disso, um monte de aquilo, só para dizer que minha despensa está cheia? Deixa meu dinheirinho, meu rico dinheirinho guardado lá no banco, né? Tô brincando, mas é isso, tá? É claro, se eu tivesse a casa cheia de crianças, se eu tivesse, eu sempre optei por fazer a compra do mês. Por quê? Porque eu acho que você economiza bastante. Porque esse negócio de, faltou um extrato de tomate, corre lá no mercado. Faltou um óleo, vai lá. Faltou um arroz, vai lá.
no mercadinho, normalmente, perto da casa da gente, tem a comodidade, ele custa caro. A comodidade, ela custa um pouco mais caro do que você ir lá no mercado mais longe ali, né? Então, é isso, tá? É por isso que para mim não compensa mais e tá ótimo assim. Ah, eu já ia esquecendo de dizer o que eu descobri, que eu gostei muito e estou fazendo. Comprar pelo iFood. As compras, tá? Não lanche, compras. Eu já tinha visto uma moça falando sobre isso e esses dias assistindo um vídeo de uma moça dos Estados Unidos, e aí ela falou que comprava pelo aplicativo as coisas pesadas, tipo, né, arroz, feijão, as coisas assim, refrigerante, água, essas coisas mais assim, como é que eu vou dizer? Mais volumes. Fiquei tal, aí sabe que tudo que o celular escuta, daqui a pouco ele começa a nos mostrar. O algoritmo já começou a me trazer algumas coisas assim. E eu comecei a olhar. Aí eu olhei, eu compro o café do ponto. E aqui ele está custando 36, R$ 39 no Atacadão, que é onde eu compro as coisas, né? Onde eu faço compra assim maior. No Atacadão custa isso. Tá, lá estava custando R$ 23. Tá, tava na promoção. Aí, só que eu pedi esse café, não veio. Tinha acabado. Aí eu fui em outro mercado, que é próximo até daqui da minha casa, mercado grande também, que é o Comper, um Hiper Comper que tem por aqui. E aí, lá tava 27. Eu já aproveitei e comprei 4. Só que lá eu pedi, eles separaram, tá? E aí meu marido passou quando ele veio do trabalho, que ele passa pela rua ali, ele passou lá e pegou. Mas o que eu quero explicar para vocês sobre isso que eu tô aqui? Que dá uma olhada no iFood, às vezes tem muita coisa na promoção e é muito mais fácil. Por quê? Porque eles vão entregar na porta da sua casa, empacotadinho, arrumadinho. Você só vai ter o trabalho de arrumar e guardar. Você não vai ter que se deslocar da sua casa, ir até o mercado, pegar o carrinho, escolher as coisas, pesar, colocar lá, colocar de volta, colocar tudo no carrinho, do caixa no carrinho, depois chegar no seu carro. Enfim, toda aquela trabalheira. E eu achei isso muito legal. Eu nunca tinha feito, mas eu tô apaixonada. Por quê? Ontem eu comprei umas coisas para minha sogra, que foi leite integral, leite em pó e granola. Eles vieram me entregar aqui. Como deu mais de R$ 100, eu não paguei o frete. E eu achei isso muito bom, porque eu escolhi a marca que eu queria. E se não tiver o produto ali, eles simplesmente reembolsam o seu dinheiro e é na hora. Não fica assim, daqui a um tempo tem que ver. Não, é na hora. Não tem o produto ali, o mercado já comunica, não sei como é que funciona. Eu só sei que o seu dinheiro já cai novamente na sua conta e você vai em outro mercado ou espera, vai que eu falo, procura ali em outros mercados e compra de novo. Então eu achei muito bom, tá? Testem aí ou me contem se vocês já fazem isso. É uma economia, né, gente? É uma economia de tempo, é uma economia de dinheiro, porque tem muita coisinha ali que custa mais barato no iFood do que no próprio supermercado que a gente vai comprar. E aí tem vários, os maiores aqui da cidade estão lá, que são o Atacadão, o Açaí, né, Forte, que aqui chama, né, que é do Comper. Então assim, aí na sua cidade ou no lugar onde você mora, você também vai achar. E eu achei que super compensa, principalmente se você faz essa compra muito grande. Mas também se for coisa pequena, se for assim, acima de 100, que aqui é acima de 100. E aí eles não cobram frete, e aí também, né? Você não precisa ir lá no mercado às vezes para comprar pouca coisa. E eu acho que a gente gasta mais quando a gente vai no mercado, porque a gente acaba comprando coisas que a gente nem precisava comprar. Puxando o gancho do supermercado, eu não cozinho mais todos os dias. É outra coisa que eu achei que ia ser impossível de acontecer e aconteceu. Eu não me importava com o horário, nada, com o dia, nada.
Se eu tivesse com vontade de comer, se eu sentisse fome, para mim era a coisa mais natural do mundo eu ir pro fogão, fazer comida. Hoje passou essa vontade louca aí. Passou, passou. Eu eu cozinho, mas é bem menos. Eu não cozinho todos os dias. Eu também, quando meu marido, por exemplo, chega em casa à noite, a gente faz alguma carne na air fry. Por exemplo, ontem à noite eu fiz uma carne moída, fiz um molho, cozinhei o macarrão, nós jantamos. Hoje ele levou sanduíches lá para ele, para a funcionária dele lá. Levou de pão francês com carne moída, queijo, essas coisas. E eu ainda vou almoçar essa carne moída com o macarrão. É isso. Eu vou tentando ali ajeitar, fazer a comida que dá para eu ter um leque maior de possibilidades. Ah, chegou a noite, a gente faz uma carne na air fry, cozinha uma mandioca, ou faz um arrozinho branco, e é isso. Uma saladinha e a nossa janta. Almoço aí, alguma coisa que sobrou ali da janta, é alguma coisa que eu vou almoçar. Ah, sobrou uma carne que a gente fez na air fry, eu vou fazer um carreteiro e vou almoçar. Entendeu? Eu meio que tô fazendo isso na minha vida. De manhã, normalmente, às vezes eu não quero comer, meu marido faz um lanche, faz ovo, essas coisas todas. Às vezes eu quero comer, às vezes eu não quero comer. Eu como bastante fruta durante o dia, mais banana, porque eu gosto mais, mas eu como. Aquele monte de comida, arroz, feijão, carne, salada, não sei mais o que, não sei mais o que, não sei mais o que, eu não faço mais, eu diminui bastante. Se eu vou fazer, eu prefiro fazer uma comida de uma panela só, uma salada, algum legume, é isso. Uma carne na air fry, é isso, tá? Então, eu resumi aí essa minha parte também de comida bastante. Eu não fico fazendo mais aquela quantidade de comida e aquela variedade de comida também, porque daí suja aquele monte de vasilha, tem aquela trabalheira danada, você fica o dia todo ali na cozinha e eu não quero mais isso para mim, tá? Ah, se eu tivesse meus filhos pequenos, eu continuaria cozinhando, porque não tem jeito. Você pode diminuir, deixando as coisas um pouco mais fáceis para você. Mas não tem como também de você fazer essa forma, eu acho que eu estou fazendo, porque a criança ela precisa ter uma alimentação diferente. E Deus me livre da gente ficar enchendo nossas crianças de miojo, né? Pelo amor de Deus. Quando eu falo assim, a gente tem mais de 50 anos e as coisas vão mudando, gente. A gente não tem mais aquela demanda de vida que a gente tinha quando a gente era mais jovem. Isso aqui, gente, me pegou de um jeito. Isso aqui me pegou de um jeito. E hoje, depois que eu tinha feito esse conteúdo, eu fiz ontem à noite ali pensando, né, tal, tudo aquele que eu não fazia mais. E aí hoje de manhã eu abri o portão, eu me dei de cara com a minha vizinha, que mora um pouco mais assim acima, e ela lá lavando e brigando lá, porque ontem eles arrumaram a rua, taparam os buracos da rua e ficou, né, aquele barro que o caminhão bate, não sei o que lá, enfim, sujou a rua. E ela lavando ali, e eu falei pro meu marido assim, nossa, hoje eu me vi na Michelle, a Simara de antes, porque eu era essa mulher. Eu era essa mulher que se incomodava demais, que brigava com os vizinhos porque não juntava o lixo da porta da casa deles e às vezes jogavam o lixo para minha porta. Aquelas pessoas que varrem a porta da sua casa, mas não juntam o lixo, né? Ele vai jogando, tipo, para casa do vizinho. Eu era aquela que encrencava. Tinha uma raiva disso danada. Tem até hoje, mas hoje eu me controlo. Então, eu falei assim, gente, eu era essa mulher e eu me vi muito nessa moça, né? Mas assim, eu gosto da frente da casa limpa, gosto, amo a frente da casa limpa. Só que hoje eu não fico lá todos os dias lavando a porta da minha casa. Eu lavava, eu varria tudo, juntava o lixo, depois eu lavava até o final. E eu moro numa esquina, é bem comprida assim
toda a parte, né, da casa, assim, bem grande. E aí aquilo eu lavava tudo, lavava a calçada, molhava ali a árvore, fazia isso e ficava. Isso ia a manhã toda. Porque demora, gente, pra você fazer esse tipo de coisa. E aí eu fazia. E eu fazia todo dia porque eu não gostava, né, de ver sujo. Mas hoje não. Eu tiro um dia da semana, ou a cada 10 dias, sei lá, 15 dias, faço aquela faxina, junto tudo, varro, limpo, tá de boa. A não ser que tenha uma grande ventania, uma sujeira assim muito grande, eu vou lá e limpo. Ou se alguém jogou um lixo ali na porta da minha casa, tal, eu vou lá e limpo. Mas fora isso, é nesse prazo mesmo. E para mim tá funcionando muito bem, não esquenta mais minha cabeça. Não é o dia de eu limpar hoje. A Michelle limpou tudo ali, mas não é o meu dia, então tô tranquila, tá? Vai ter o dia de eu limpar? Vai, aí eu vou limpar. Mas tá tranquila, minha cabeça não fica mais ali desesperada. Gente, eu era muito doida assim. Se eu não fosse lá limpar aquele negócio, eu não tinha paz. Eu não tinha paz na minha cabeça, sabe? Não tinha. Alguém começou a usar uma motosserra aí, hein? Não sei quem. Enfim, é isso, sabe? É, é a gente se cuidar também, sabe? Se proteger e não ficar maluco com essas coisas. Porque eu ficava maluca mesmo. Enquanto eu não ia lá fazer, eu não sossegava. Esse é o último que eu falei para vocês aqui e foi um dos que, que foi mais libertador para minha vida e para a harmonia dentro da minha casa. Eu não faço mais todo o serviço da minha casa sozinha. Já fiz durante anos da minha vida, eu fiz todo o serviço da minha casa sozinha. Sozinha. Depois eu fui colocando meus filhos para me ajudar, depois eu tinha uma pessoa para me ajudar, enfim, eu sempre fui assim, sabe? E às vezes a pessoa não fazia do jeito que eu queria e eu refazia tudo e só eu sabia fazer e só eu fazia as coisas da minha casa bem. O restante da humanidade não sabia fazer. Isso era coisa da minha cabeça, tá? E aí as pessoas falavam que isso só podia ser um problema psicológico, isso não era normal. Bem que eu acho que não era mesmo muito normal não, né? Pensando bem, pode ser. Mas enfim, ó, hoje eu divido o trabalho com o meu marido. Eu tenho as minhas tarefas, ele tem as dele, a gente divide, a gente faz as coisas. E olha, gente, não é que seu marido está te ajudando não, tá? Ele também mora dentro de casa, ele é um ser racional, ele é um ser pensante e ele também suja as coisas dentro de casa. Então, nada mais justo que ele faça a obrigação dele. Tem muita mulher que fala assim: ai, mas meu marido não me ajuda. Ele não tem que te ajudar. Ele tem que fazer a parte dele como homem. E não é porque é homem que não pode lavar uma louça, colocar uma roupa para bater, lavar o calçado dele, limpar uma varanda, lavar um banheiro, não sei. Mas o trabalho tem que ser dividido. E eu devia ter feito isso há muito mais tempo. Muito mais tempo. Desculpa aí a motosserra, mas não tem jeito, tá? Ele primeiro veio bater aqui na minha casa que ele queria cortar uma árvore. Eu falei que a árvore não era minha, que a árvore era da vizinha. E eu acho que deu certo ele ir lá com a vizinha, porque ele tá lá cortando. Mas então é isso, já tá acabando esse vídeo, mas é isso que eu quero falar, sabe? Não fica se acabando sozinha aí não fica se é, sabe, se esforçando assim o máximo, acabando com a sua saúde, porque a casa, gente, ela tanto mexe com o nosso mental quanto com o nosso corpo físico. Porque você ir dormir todo dia cansada, esgotada, tomando remédio todos os dias para dor, para isso, para aquilo, não vale a pena. Depois, quando você ficar mais velho, você vai falar: puxa vida. Não estou dizendo que você não tem que fazer as coisas de casa, tá? Muito pelo contrário. Eu não gosto de sujeira, eu não gosto de pia suja, casa suja, coisa assim, mal limpa, de jeito nenhum. Mas eu tô te falando aqui coisas que eu fui diminuindo e que me ajudaram muito, coisas que eu fui tirando e me ajudaram muito. É isso. E você?
O que aí na sua casa ainda está te incomodando? E o que aí na sua casa dá para diminuir para você ter uma vida mais leve? Me conta aí nos comentários que eu vou gostar muito de ler. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.